Então, nós vamos falar, né, um pouquinho da questão da morte, né, esse um passo para o nascimento, o começo, né, o começo da vida, né, falar de nascer e morrer são coisas que estão sempre em continuidade e a gente queria conversar, né, primeiramente e de uma forma o mais sucinta possível sobre a história, né, da relação do homem com a morte. Lembrando que a morte é um acontecimento natural e familiar. Em grande parte da história, né, a humanidade conviveu com a morte lado a lado. Né, as pessoas morriam dentro de casa, os velórios eram feitos dentro de casa, os enterros saíam de dentro de casa, e isto, né, fazia também com que as pessoas, desde pequenas, elas convivessem com essa realidade da morte, e muito daquilo que nós vemos na vida hoje de comprometimento das pessoas, de medos, de dificuldades, eles são acrescentados, porque a morte sempre foi vista de uma forma, inclusive com imagens muito duras, mas isso foi acrescentado, já que a gente hoje vai ver que a gente não convive com essa situação. Então, a partir do iluminismo, houve uma quebra da hegemonia da igreja no mundo, houve uma ascensão da ciência e houve novas correntes filosóficas. E esse grupo de situações fizeram, na verdade, né, que a morte ela fosse, de alguma forma, né, que a morte que era domada, ela vai passar para uma situação diferente, principalmente por algumas atitudes científicas que foram acontecendo e que fizeram o homem ver e conviver com a morte de uma maneira muito diferenciada. Uma das principais questões dessa situação foi a descoberta da anestesia. A partir da descoberta da anestesia, a medicina passou a poder fazer determinados procedimentos que até então não eram passíveis de acontecer, porque a dor dos procedimentos às vezes poderia inclusive desencadear a morte. E na situação desse surgimento, né, dos medicamentos e do processo anestésico, nós tivemos uma mudança muito grande. E essa mudança levou a uma situação que é a situação atual, que é a situação da medicalização da morte. Né? Então, a morte, que era até então cuidada dentro do lar, que tinha um envolvimento religioso, em que a cultura das criaturas tinha um papel primordial, ela passou a ser responsabilidade do médico, da medicina, dos profissionais de saúde. Então, o que aconteceu? E o que vem acontecendo? Né? Nós estamos convivendo cada vez mais com uma situação que a doutora Elizabeth Kübler-Ross fala para a gente. Há muitas razões para se fugir de encarar a morte calmamente. Uma das mais importantes é que hoje em dia morrer é triste sobre vários aspectos. Sobretudo, é muito solitário
muito mecânico e muito desumano. Então, essa situação, né, ela hoje é o normal. As pessoas normalmente são retiradas de casa, levadas para os hospitais, os idosos são colocados em residências, em instituições que os abrigam, e eles, na maioria das vezes, morrem distante das suas famílias. Morrem desse jeito, né? Solitário, envolvido num monte de tubo, de um monte de máquinas, um monte de situação, e sem um sentimento, sem uma humanidade ali. Não que o profissional seja desumano, né? Mas no trabalho e na realização, essa vivência de uma presença de humanidade, ela depende muito da formação pessoal daquele profissional, e muitas vezes no CTI, o momento real da morte, né, ele é tão complexo por causa de toda a aparelhagem que se alerta, avisando aquela situação, ou quando os profissionais chegam no leito, o ato de tentar fazer alguma coisa já não é possível, porque a pessoa morreu ali sozinha, numa cabine, sem um parente, sem ninguém. E isso a gente tem que pensar que influencia profundamente em qualquer processo de aprendizado nesse contexto. Então, hoje, né, o hospital não é apenas um lugar onde se cura e onde se morre por causa de um fracasso terapêutico. Ele é o lugar da morte natural, prevista, aceita pelo pessoal médico, né? E como consequência dessa medicalização da morte, o moribundo não tem mais nem mesmo hora para morrer, né? Que a gente fala assim, cada um morre na sua hora. E muitas vezes no trabalho, nas situações, em alguns países essa indução até a nível de eutanásia é legalizada, ela é permitida, e as pessoas morrem, né, diríamos assim, antes da hora. Então, o tempo da morte alongou-se à vontade do médico. Este não pode suprimir a morte, mas pode regular a sua duração. O que isso se faz complexo, né? Porque nós transformamos um momento importante da vida do espírito e um momento importante da família do moribundo em algo que é um ato médico, que é uma ação controlada por um profissional. Isso pode parecer óbvio, e para muita gente que está aqui, mas isso é assim? Não, nem sempre foi assim. Ao contrário, é menos tempo assim. Na verdade, o que nós vemos, o que acontece na verdade hoje, é uma realidade fria, né, de muitas vezes não acolhimento da criatura que está desencarnando. E conforme seja a condição dessa pessoa, essa transição desse portal, ela pode ser mais difícil, mais complexa e envolver uma modalidade de assistência mais intensa no mundo espiritual. Então, o que nós precisamos fazer? Para que a gente possa, né, entender a morte como um passo do nascimento,
a gente está precisando aprender a educar-se para morrer, né? Então, todas as pessoas morrem, né? Então, nós, né, o que está escrito aí, o menino carregando essa colocação, todos morrem. Então, nós precisamos desmistificar essa questão da morte. E nós vamos mostrar aqui para a nossa avaliação uma forma de desmistificação ou de compreensão desse momento do ponto de vista médico e depois algumas reflexões importantes acerca do mesmo tema e da mesma maneira, numa visão espírita, que acredito, né, que possa ser muito valiosa para todos nós. Sócrates, né, a gente falar sobre educação para a morte, né, esse que Kardec considera ser um dos precursores do cristianismo e do espiritismo, já que Sócrates viveu aproximadamente 4 séculos antes do Cristo. Ele, né, para quem não sabe, ele foi condenado injustamente à morte, porque ele foi considerado uma pessoa que incitava aos jovens más ideias, más comportamentos, porque a visão que ele trazia do saber, né, do autoconhecimento, da postura das criaturas, modificava as pessoas e não era isso que era interesse das castas poderosas da Grécia, como na história até hoje, né, o conhecimento, às vezes, inclusive, é negado às pessoas para que elas não entendam e o poder dos chamados fortes, né, poderosos sociais, possam manter o status quo sobre a grande maioria das criaturas. E ele, né, vivendo essa dificuldade, porque ele sabia que ia morrer, né, e a mulher dele, os seguidores dele, querendo fazê-lo fugir antes que fosse dada a ele a cicuta, que era um veneno que ele deveria tomar para morrer, ele, né, nessas últimas horas, Platão reúne os ensinamentos do seu mestre e nos traz de uma maneira muito interessante. E ele fala: sem a convicção de que vou me encontrar primeiramente junto de outros deuses sábios e bons, e depois de homens mortos que valem mais do que os daqui, eu cometeria um grande erro não me irritando contra a morte. Então, o que ele quer dizer com isso? Porque parecendo nesse sentido que ele se rebela contra a morte. Na verdade, ele não se rebela, ele se coloca enquanto homem, né, na situação da humanidade, que é uma questão real. A não crença numa vida espiritual, na transcendência da vida, né, ela irrita as criaturas, ela leva à indignação das pessoas, porque a gente parece, nesse contexto, né, se eu não acredito nessa transcendência e que tudo acabaria com a morte, que não tem sentido tudo que você passa na vida. Mas Sócrates, ele, embora dizendo isso, ele se mostra um exemplo, né? Num determinado momento, ele diz assim, mas a mulher dele diz: Sócrates, você vai morrer, os seus inimigos vão te matar. E ele diz assim, mas eu estou melhor do que eles, porque eu sei da hora da minha morte, né? E eles sofrem por não saber isso.
Nesse aprendizado de uma educação para a morte, nós vamos buscar as ideias dessa grande psiquiatra que se tornou uma das mais importantes figuras da tanatologia, que é o estudo, né, sobre a morte, que desencarnou em 2004, que é a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que escreveu o livro, né, sobre a morte, o morrer, e que se tornou um grande best-seller. E depois ela trouxe outros escritos, e todos esses escritos falando sobre a sua experiência com pacientes terminais. E nesse contexto, ela nos mostra que há como se fosse uma sequência normal ou uma presença normal de atitudes que nós vivemos diante da morte. E a primeira atitude, quando a gente tem que se deparar com a questão da morte, é da possibilidade da nossa morte, da possibilidade da morte dos nossos entes queridos, e muita gente, inclusive, sobre o tema morte, é a negação. A negação, ela não passa simplesmente por uma negativa da existência da morte, né? Mas ela passa, inclusive, por uma postura da criatura de achar que todas as coisas que são faladas sobre a morte não vão acontecer ali, não vão acontecer com ela, não vai acontecer com as pessoas nesse momento, como se a gente buscasse uma procrastinação infinita de ter que deparar com esse fenômeno natural e familiar das nossas vidas. Principalmente porque hoje há essa medicalização da morte, muita gente, né, faz um caminho desse. Quantas vezes as pessoas assim, eu prefiro não ir vê-lo para guardar a imagem dele viva. Não é só uma questão para guardar a imagem dele viva, é da dificuldade de eu deparar com alguém que está vivendo algo que eu vou ter que viver e que eu prefiro, né, não acompanhar essa situação para não ter que pensar na minha condição, né? As pessoas, quando elas adoecem, a primeira coisa que as pessoas... Não, isso deve estar errado. Eu vou procurar outro médico. O diagnóstico não deve dar certo. O exame não dá certo. Não é só pela questão da doença, né? No fundo, o que a gente teme é essa questão de ter que enfrentar a morte. E alguém pode perguntar, e mais à frente nós vamos comentar sobre isso, mas se a gente já morreu tantas vezes, já nasceu tantas vezes, por que isso para a gente ainda é tão difícil? Porque nós, né, não nos preparamos verdadeiramente para isso. E, embora o fenômeno seja natural e na história da humanidade ele seja uma coisa que participa, né, da família, ele participa da comunidade, né, daquele grupo que está ali presente, nós ainda temos dificuldade de lidar, porque a nossa crença na transcendência, ela é muito tênue. A nossa crença em Deus, ela, se Sócrates estivesse aqui e fizesse a cada um de nós 2, 3 perguntas, ele desmontaria essa ideia que nós temos de falar que nós acreditamos em Deus com muita facilidade, porque, na verdade, o que a gente tem é crenças que são racionais. Mas quando adentra a questão do sentimento, a questão do testemunho, a fé,
é algo que a gente ainda está para construir, e são muito poucas as criaturas, mesmo no meio religioso, que tenham uma fé, né, que possa transportar uma montanha ou que possa andar sobre as águas numa linguagem simbólica que o Evangelho nos traz. Outra atitude é a segunda, é a raiva, né? Quando você tem que estar diante, você começa a blasfemar, começa a gritar, xingar, ter raiva, que a vida não presta, que nada presta, que tem que acontecer isso, aquilo, que eu odeio Deus, que eu odeio fulano, beltrano, que não fez, eu odeio o médico que não salvou, isso tudo. É um momento de raiva, né? Por quê? Porque nós estamos diante de uma frustração. O nosso sonho é ainda hoje achar o Eldorado. É esse lugar que eles procuravam, que os espanhóis, os portugueses procuravam na América Latina, em que consideravam, né, que ali tinham riquezas mil e tinha uma fonte, e quem bebesse dessa fonte teria uma vida eterna. Não no sentido da vida transcendente, mas de não morrer, né? Permanecer encarnado indefinidamente. Outra atitude posterior a isso é a atitude da barganha, né? Olha, se não for, não deixa ele morrer, não me deixa morrer, que eu rezo tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, eu faço tantas campanhas do quilo, eu dou tantas toneladas de alimento para fulano, beltrano. Quer dizer, a gente ainda não entendeu, né, que a morte é uma realidade, que a morte é algo que faz parte de um ciclo, ela não é um término de nenhuma dessas coisas, e que as nossas barganhas, o nosso lugar de achar que Deus vai fazer para nós aquilo que nós queremos, isso é um lugar infantil, é uma ilusão, e a gente tem que mudar. Alguém que esteja me escutando pode achar e pensar assim, mas os espíritas não pensam assim. A minha prática, acompanhando a vida das pessoas, os companheiros de doutrina, na minha profissão, eu diria que todo mundo caminha assim. Às vezes a gente não tem coragem de expressar claramente essas coisas por causa do medo do que vão fazer conosco diante dessa situação. Outra atitude, depois que a barganha não resolveu, é a tristeza, que se transforma, muitas vezes, se ela se prolonga, num processo de depressão, né? Por que a gente tem que viver esse momento? Porque a tristeza, ela é uma emoção que nos leva para dentro, para a gente reavaliar. Constatar que a morte está se aproximando da nossa vida, do nosso caminho, é um momento que, ao invés de querer fazer outras coisas, a gente deveria se voltar para dentro de nós e perguntar o que eu fiz, como é que foram as coisas, o que ficou para trás, o que eu posso organizar, a quem eu posso pedir perdão, a quem eu devo perdoar, a quem eu devo dizer alguma coisa, aproveitar para dizer que eu te amo, aproveitar para dizer o quanto que foi importante essas coisas nessa caminhada. Ainda nesse contexto das atitudes, depois vem um momento de aceitação. É uma aceitação primeiramente racional,
e depois, com o tempo, e por isso que o luto pode durar até um ano sem ser nada doentio, nesse caminho o tempo é um grande mestre, um auxiliar enorme, e a gente vai aprendendo a aceitar a morte dos outros, a gente vai aprender a aceitar a separação, né? A gente vai ter que aprender a aceitar a ausência, a solidão, porque essas coisas fazem parte do aprendizado de transformação de todos nós. Posteriormente, isso não foi uma fala dela, né? A gente sabe, né? E é isso que é importante, e nós vamos falar sobre isso dentro do aspecto espírita. Uma outra atitude é de ressignificação. Por exemplo, as pessoas que passaram por experiência de quase morte, elas voltam da experiência, e uma das coisas que mais marca essa volta é uma visão diferenciada da morte. Eles passam a conviver com a realidade da morte de uma forma diferente da grande maioria das pessoas. Lembrando que há exceções, porque o ser humano tem exceção, mas as pessoas que verdadeiramente experienciam esse lugar do quase morte, né, que tem uma morte clínica e que é considerado morto e depois retornam, essas pessoas são demarcadas por essa ressignificação. E um dos elementos mais importantes dessa ressignificação é o sentimento de esperança. Algo extremamente complicado nos dias de hoje, né? Porque muita gente está em desespero, desespero por medo da doença, desespero pelas consequências da doença na vida dela, na vida das pessoas, pelas consequências da pandemia do ponto de vista econômico, aumentando a miséria, a fome, o desemprego. Então, a esperança é algo que a gente precisa buscar, e a esperança é algo que a gente tem que convidar as pessoas a refletir, a buscar na vida, né? É a falta de esperança tem sido uma marca muito grande na presença do suicídio, principalmente do suicídio dos mais jovens. Né? Eles não veem o sentido na vida, eles não têm esperança de mudança, de melhora, né? Nos seus processos de adoecimentos pessoais, as coisas ficam bastante complicadas. Mas nós vamos buscar nesse grande estudioso, um dos maiores estudiosos da doutrina espírita, que é José Herculano Pires, né? Que Chico Xavier falava e dizia que ele era a melhor, né, medida, né, no sentido de régua de Kardec, ou seja, a pessoa que conseguiu passar com mais clareza o aprendizado que ele recebeu a partir dos estudos da doutrina espírita, e ele escreve, né, um trabalho sobre educação para a morte, e nós vamos comentar um pouquinho sobre esse contexto para a gente pensar, né? Ele diz: a preparação do homem durante a sua existência, né, para a libertação do seu condicionamento humano é aquilo que ele chama de educação para a morte. Então, a educação para a morte, ela não tem que acontecer quando a gente está velho, né? Ela tem que acontecer durante toda a nossa existência. Porque se a gente se liberta desse condicionamento
né, de achar que a vida tem que ter esse corpo e eu tenho que estar nessa matéria vivendo nesse planeta, que é isso que ele chama desse condicionamento. O homem é capaz de se reintegrar à sua natureza espiritual, ele é capaz de se aceitar enquanto espírito e buscar a plenitude que é tão necessária para todos nós junto à essência divina. E ele vai dizendo, né, que a educação para a morte, né, é um processo complexo e que deve abranger todas as faculdades humanas para elevá-las ao plano das funções superiores do espírito. O que ele quer que a gente entenda nesse processo de transformação, né, que o tema da palestra pede para a gente buscar? É que nós, para nos educarmos para a morte, nós temos que educar-nos em todas as condições. Por que os espíritos chegam ao mundo espiritual com tantas dificuldades? Alguns porque não educaram, né, o aparelho digestivo. Outros, né, porque se entregaram a determinados vícios, a determinados condicionamentos negativos dos quais eles não conseguem sair. Outros, né, porque não aprenderam, de um ponto de vista de maior aprimoramento, que estar aqui na Terra é transitório e, portanto, tudo que a gente tem na Terra é transitório, e aquilo que nós aparentemente acreditamos ter foi nos emprestado e em algum momento nós vamos ter que abandonar também essas coisas na nossa vida. Ainda continuando, né, com o mesmo autor, ele disse que ela não se trata de uma educação especial nem supletiva, mas de uma para-educação sugerida e até mesmo exigida pela situação atual do mundo. O que ele quer nos dizer isso aqui? Que nós não deveríamos aprender, né, a nos educar para a viver com a morte e conviver com o processo da morte como algo especial. Que no processo de educação do espírito desde criança, isso deveria acompanhar as nossas vidas. Mas como é que uma criança vai entender isso se a gente não permite que ela nem se encontre com esse processo de morte? Porque nem os bichos que a gente tem em casa, eles hoje passaram a ser medicalizados nas suas mortes. Eles são levados para os hospitais veterinários, para as clínicas veterinárias, são levados, né, internados e acabam morrendo lá, ou, dependendo da situação de intenso sofrimento, eles são, né, levados realmente a um processo, né, de uma morte mais rápida por causa da dor e do sofrimento do animal. Da dor, né? Para a gente falar de sofrimento, sofrimento é uma coisa humana. Os animais não têm sofrimento. O sofrimento é uma dor moral. É a dor que é acompanhada da culpa, do remorso, né? E ele ainda nos fala que a educação para a morte, dada nas escolas de todos os graus, não como matéria independente, mas ligada a todas as matérias dos cursos, né, que aonde se estudaria os problemas existenciais, iria despertar as consciências, né? Quando ele fala de problemas existenciais, nós vamos voltar a um filósofo do século passado, né, Franco Angelino, né, que ele foi, inclusive, né, companheiro de Sartre,
que era Alberto Camus. Alberto Camus, ele diz num texto, né, que saber se a vida vale a pena ser vivida é o principal móvel da filosofia. E que isso precisava ser resolvido para que o homem aprendesse a entender a questão da morte. Então, uma dos grandes desafios quando a gente fala sobre a morte é o suicídio. E muitas pessoas morrem porque acham que a vida não tem sentido. E esse sentido, ele é primordial, né? Ele é fundamental para a sobrevivência, e aí nós não estamos falando de espiritismo, nós não estamos falando de religião. Voltamos aqui a um autor, que é Viktor Frankl, que fundou a logoterapia, um psiquiatra holandês, que ele foi preso, depois foi levado para o campo de concentração, que teve a sua família morta no campo de concentração, e que ele sobreviveu como algumas pessoas, e vendo todo o sofrimento, toda incapacidade, inclusive orgânica, para as pessoas conseguirem sobreviver no sofrimento que acontecia no campo de concentração, ele descobriu que as pessoas que sobreviviam é porque elas tinham um sentido para a vida. Então, o sentido para a vida, ele faz com que a gente tenha força para caminhar, para mudar as coisas. E se nós tivermos um sentido transcendente para a vida, ele vai nos ensinar verdadeiramente a transcender esse estágio da morte na continuidade no mundo espiritual com muito mais facilidade. Mas, se nós perdemos o sentido da vida, se nós não temos mais e acreditamos que não tem mais nada para fazer e que não há motivo nenhum para se estar encarnado, e a gente vê muita gente religiosa pedindo para morrer, né, porque não tem coragem de falar que quer se matar, nós vamos ver que tudo isso é por causa dessa perda do sentido, né? E a gente deveria ensinar e desenvolver nas pessoas a busca desse sentido. Na continuidade da nossa fala, né, ele fala de uma perspectiva da pedagogia espírita, que ele sonhava tanto que isso se desenvolvesse. Há pessoas que trabalham hoje, né, há uma associação, né, de pedagogos espíritas com companheiros de profundo conhecimento, de reconhecimento do trabalho deles no movimento, tentando mostrar essa pedagogia que muitas vezes a gente não consegue colocar em prática por motivos vários, mas ele diz que a educação para a morte abrange todas as idades da evolução biopsíquica do ser humano, que só atinge realmente seus fins quando abrange as coletividades. Então ele achava que deveria se desenvolver essa pedagogia e buscar que isso seja uma realidade no futuro, em que as pessoas possam aprender, e que ele lembra que nas pesquisas sobre educação primitiva entre os selvagens, evidenciou-se que a natureza da educação é essencialmente afetiva e amorosa, ou seja, que a educação toda a vida, né, essa retirada daquilo que a gente tem de melhor dentro de nós, foi feita por afeto e amor. E
para se educar para a morte, não poderia ser diferente. Então ele diz que essa educação não pode ser coercitiva, autoritária, constrangedora e muito menos aterrorizadora. Essas questões dificultam que a gente entenda e a gente busque uma continuidade no processo de aprendizado e de transformação. Aí eu trago, né, essa cartinha que a menina fala, né, que ela ama muito os pais, né, e que ela gostaria que eles não morressem. Né? Esse é o sentimento que a gente tem diante, né, não só da nossa morte, mas das mortes dos nossos entes queridos, e às vezes tem pessoas que sofrem muito mais pelo medo de perder os seus entes do que às vezes pela sua própria situação, e a gente gostaria que as pessoas tivessem indefinidamente, às vezes até em condições vegetativas junto a nós, mas a gente não consegue, na verdade, buscar essa situação. Então, o Herculano Pires ainda fala que a educação para a morte não é nenhuma forma de preparação religiosa para a conquista do céu. Não é isso. É um processo de educação que tende a ajustar os educandos à realidade da vida, que a vida não consiste apenas no viver, mas também no existir e no transcender. Então, se nós queremos que as pessoas entendam que o morrer é um passo para o nascimento, né, que quando a gente desencarna, né, esse processo de morte é como se a gente estivesse renascendo no mundo espiritual, e quando a gente reencarna, o processo de reentrada que nós entendemos de nascimento é como se fosse uma morte transitória do mundo espiritual para o mundo físico, né? E a gente conseguiria conviver com isso e fazer isso uma realidade melhor. São grandes os desafios. E é interessante a gente pensar que se um espírito, ao reencarnar, ele gasta aproximadamente 7 anos para se acomodar, né, e ter capacidade de se manifestar de maneira mais ostensiva no mundo físico, certamente, como não há saltos na natureza, não há nenhum movimento que desrespeite as regras e as leis do universo, o retorno ao mundo espiritual, ele gasta um tempo. As criaturas têm que melhorar. Mas por que isso fica tão difícil? Porque apesar de todo esse processo ser algo natural, dos espíritos nos mostrarem que a vida em uma outra dimensão muito próxima da Terra é muito parecida com a Terra, porque isso é necessário para essa libertação, essa transformação progressiva, né? A gente continua com essas ideias esperando, né, paradisíacas de um céu cheio disso e daquilo outro, ou um inferno, ou um umbral, né, um lugar trevoso, cheio de horror, de situações. E essas ideias que muitas vezes são passadas sem muita clareza, sem muita condição de visão diferente, em vez de nos educar para a morte, nos afasta dela, porque é uma leitura que a gente precisa rever, né? É um entendimento que a gente precisa se aprimorar, né? A gente sai de uma dimensão e entra numa dimensão muito próxima à Terra, e não poderia ser diferente. Para chegar a viver transcendências maiores, o espírito tem que se libertar de muitas coisas, não só da matéria, para conseguir chegar lá e nascer numa condição de uma vida mais plena,
melhorada para todos eles. Muito obrigado. Nós vamos voltar aqui para a gente voltar a fala para Renata. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente pode ainda responder. Olha, isso é relativo, porque depende de quem convive com essa questão. O grande problema da morte violenta é a notícia abrupta, né? Como não há um preparo não há essa educação desde cedo para esse entendimento, quando a gente depara com uma morte violenta, as coisas ficam bem difíceis, né? Agora, a morte natural, principalmente as doenças crônicas prolongadas em que a pessoa vai vivendo essa situação, elas podem tanto se melhorarem intimamente e chegarem ao desencarne muito mais facilmente, quanto seus familiares, seus entes queridos, passarem a trabalhar isso internamente, e quando a morte chega, as coisas são mais simples, né? Mas esse negócio de dizer que a morte natural é menos traumática, tem pessoas que não dão conta nem de viver com isso, né? Nem de falar de morte. Se você abre um tema desse numa casa espírita, a não ser que você tenha um convidado muito especial, alguém que as pessoas vão para vê-lo e não para fazer um trabalho de reformulação, a casa não vai receber gente. Eu te dou um exemplo, Renato. Alguns anos atrás, a espiritualidade nos pediu na Associação Médico Espírita de Minas Gerais que a gente fizesse um trabalho de educação para a morte. Isso foi cobrado muito tempo e ninguém fazia nada. Até que um dia um dos companheiros espirituais, como tivesse colocado assim, ele trouxe um programa e colocou para nós, vocês têm que fazer isso. Num primeiro momento, todo o grupo da associação teve que participar de um momento de... É como se você estivesse fazendo uma abertura de um curso. E depois você deveria participar. Então, naquela época, eu acredito que nós deveríamos ser, dentro da Associação Médico Espírita, mais de 50 trabalhadores. Muito mais que 50. 55 a 60 trabalhadores. Quando o curso acabou, no dia da última aula, nós não éramos 8 pessoas. As pessoas não conseguiram continuar no curso. A cada tema que a gente era concitado a trabalhar, mais uma turma desaparecia do curso. A maior parte desapareceu na abertura, naquelas 3 primeiros encontros que foram direcionados. Depois, foi assim, as pessoas foram saindo pela dificuldade de conviver com essa situação. Porque o desencarnar, na realidade, é o desgarrar das coisas da vida material. Isso é muito difícil.
O que Bezerra fala é que o processo de morte é um processo natural. Ele vai acontecer com, sem ou apesar de nós. Agora, a liberação nossa do corpo físico e a aceitação nossa de que outras pessoas estão desencarnando é muito complexa. Nós vemos nas obras espíritas a explicação daquilo que às vezes a gente fala em medicina, que o indivíduo teve a melhora da morte, né? Que o indivíduo melhora para a família relaxar, aí todo mundo sai, vai tomar um banho para voltar depois, tomar um lanche. Nesse momento a espiritualidade arruma um jeito, desencarna o indivíduo, porque todo mundo estava segurando energeticamente aquela pessoa, não permitindo que a desencarnação acontecesse. As vibrações emocionais e espirituais dos familiares prendiam a criatura que estava desencarnando naquela condição. Isso acontece muito, 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 muito. E a vida está grávida da morte, né? A gente morre quando? A gente passa a morrer na hora que a gente nasce, né? O nosso corpo, ele de 7 em 7 dias, ele muda quase a totalidade de todas as células do nosso corpo. Então, na verdade, se a gente fosse pensar no sentido figurado, a gente desencarna de 7 em 7 dias, né? No viver, a gente está vivendo esse processo de envelhecimento constante, de um caminho natural para esse instante de mudança. Porque é isso que a natureza nos ensina, que a gente não quer ver. As 4 estações falam das 4 estações do homem, né? Nós passamos, né? O nascer seria como fosse aí a primavera, o verão é essa juventude, essa força que a gente tem, o outono, essa madureza, esse envelhecimento, até que chega o inverno da, da velhice e do processo de desencarnação, onde as coisas têm que serem mudadas. Isso é uma realidade. Então, falar que viver e morrer estão separados, não. Na vida, todos os dias a gente renasce e todos os dias a gente morre um pouco. O velório é uma coisa importante, Renata. É um instante muito importante. Agora nós temos um contexto muito mais sério, né? Porque essas pessoas às vezes desencarnam numa condição de um sofrimento muito grande, e a ausência do cuidado, do acolhimento da família, isso faz uma falta. Então, nós não podemos esquecer que a Terra está envolvida nesse momento por uma onda muito pesada, não é do mundo espiritual, é do mundo físico, que é uma onda de medo, de ansiedade, de tristeza, uma onda de ódio, uma onda muito grande que nós, os encarnados, estamos espalhando pela Terra.
Então, essas pessoas desencarnam e encontram esse teor de energia na Terra. Então, isso ainda é muito mais difícil, porque além de eu não ter recebido o afeto e o cuidado, porque o outro que queria me fazer isso naquele momento está com angústia, então o que ele me transmite é uma angústia, a angústia de não poder despedir, a angústia de tudo que aconteceu, a angústia muitas vezes acompanhada de culpa, porque muitas pessoas têm a noção clara de que foram eles que levaram para os parentes a doença, num descuidado, num desrespeito, nessa atitude negacionista que o mundo inteiro vive, né? Não é uma questão da cultura brasileira, ela está presente no mundo inteiro. Né? Aquilo que nós falamos lá, é preferível negar coisa do que ter que lidar com ela. Então, toda essa vibração pesada ainda é mais difícil para a liberação desses espíritos, para que eles recebam verdadeiramente o acolhimento. Outro dia alguém me falava, mas a espiritualidade pode suprir isso. A gente quer que a espiritualidade saia do lugar da naturalidade da vida. Eu estar na Terra nesse momento é porque eu sou comprometido com essa vibração que a Terra está hoje. Tem muita gente achando aí que está por cima da carne seca, que não tem problema nenhum na vida, que ele é ótimo, que ele está entrando no mundo de regeneração, uma coisa que as pessoas perderam a noção de que se eu estou na Terra hoje, é porque a minha vibração espiritual é compatível com o que a Terra está vivendo. A Terra é reflexo do meu eu e eu sou um reflexo para isso que acontece na Terra. Nós não somos seres especiais. Tem um monte de gente aí achando que é ser especial, que vai desencarnar. Parece que Jesus vai até ficar recebendo a gente, cada um na porta, batendo palma, essa coisa. E isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso são raridades. A grande maioria de nós estamos no mesmo rame-rame daqueles que a gente anda criticando, daqueles que a gente anda ofendendo, daqueles que a gente anda agredindo. Então, se a gente desencarna nesse processo, a gente depara com essa energia na nossa vida. Aqueles que estão aproveitando esse momento para o autoconhecimento, para a reflexão, para a mudança, eles estão sendo amparados de outra forma. Mas a grande maioria de nós não. Se você pensar, por exemplo, vocês estão fazendo um esforço de ter um trabalho, de transmitir, isso tem gasto de tempo, gasto de energia, gasto até financeiro, muitas vezes. Mas muita gente da casa espírita de vocês, muita gente que sabe o que está acontecendo, nem ligar, não liga. Ele não participa, é como se ele estivesse tirando férias de 2 anos do movimento espírita. Né? Pouca gente teve a boa vontade que vocês têm de buscar recursos para que as coisas se mantivessem, mesmo que não fosse da melhor forma que a gente pensa. E nós precisamos refletir nessa situação. Então, acho que isso é importante nesse contexto e nesse lugar.